Olá, alunos da primeira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilberson do Nascimento, vou dar continuidade às nossas atividades de hoje. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento da nossa aula. Esta é a aula de número 4 e ela traz como objeto de conhecimento desenvolvimento do método científico, sobretudo na área de ciências humanas e sociais aplicadas, suas contribuições no tempo e no espaço. Detalhamento desse objeto de conhecimento. As novas tecnologias de representação do espaço. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. E eu começo a aula definindo para vocês o que é o sensoriamento remoto, tá bom? É o conjunto de técnicas e procedimentos tecnológicos que visa coletar informações e representar essas informações contidas na superfície terrestre sem a necessidade da gente ter um contato direto com a área que a gente está analisando, tudo bem? Por isso o nome é sensoriamento remoto, certo? Nós temos diversos sensores, como por exemplo o Landsat, que eu posso citar aqui, tudo bem? E esses sensores, eles estão acoplados, eles vêm junto de algum equipamento, como por exemplo o scanner de um radar, de um satélite, os radares, ou até mesmo o que a gente tem de mais atual hoje, que são os drones, que são acoplados com câmeras, por exemplo, que permitem a gente realizar esse monitoramento de áreas à distância, tá certo? Esse monitoramento remoto, essa análise remota das áreas, revelam para a gente o que tem ali dentro do espaço geográfico. Pode ser uma área de floresta, uma área urbana, a gente pode evidenciar um foco de desmatamento, dentre outros, certo? E professor, como é que isso funciona? Como é que se dá essa captação de imagens de forma remota? A gente tem uma imagem aqui para a gente trabalhar e olha só o que diz essa imagem. A gente tem um esqueminha aqui que trata de como se dá o sensoriamento remoto, esse monitoramento à distância. Olha só, turma, não dá para eu falar de todos os sensores e de todos os equipamentos realizados no sensoriamento remoto. Então, eu escolhi aquele que mais aparece nas provas de vocês, tudo bem? E aquele que é mais cobrado, que é mais utilizado, pelos órgãos públicos, pelos pesquisadores de uma forma geral, certo? Vamos lá à imagem. A gente tem aqui como é que funciona a captação de imagens através dos satélites, que é um equipamento que tem um sensor acoplado. Olha só, aqui embaixo a gente tem inúmeros objetos, tá certo? Espalhados pela superfície terrestre. Esses objetos, turma, pode ser a área urbana de uma cidade, pode ser o leito de um rio, pode ser a vegetação de uma forma geral, tá bom? E esses objetos que estão aqui, eles absorvem radiação solar. Como eles têm características diferentes, tá certo? Essa absorção se dá também de forma diferente. E não somente a absorção, certo? A reflexão também é diferenciada de acordo com a característica de cada um objeto. Professor, quais são essas características que interferem, tanto na absorção como na reflexão da radiação? Eu posso citar, por exemplo, a cor, que é algo muito próximo da realidade da gente. Com certeza, vocês já saíram com uma roupa preta, uma camisa preta ou todo de preto em um dia quente aqui pela Amazônia, com sol a pino, lá pelas 12, 13 horas e sentiram um calor extremo, bem maior do que aquele que as outras pessoas que estavam ali andando, que utilizavam roupas de outra cor, sentiam. Olha só, a cor é um elemento importante no processo de absorção e reflexão de radiação. Cores escuras tendem a absorver mais radiação e refletir menos, certo? Vamos voltar à imagem. Como os objetos aqui eles são diferentes, tanto na questão das propriedades, coloração, dentre outros, essa reflexão vai se dar de forma diferente também. E aqui a gente tem no satélite um sensor que capta essa diferença de reflexão de um objeto e outro, certo? Essas informações são enviadas para uma estação e nessa estação é que a mágica acontece através do que nós chamamos de SIGs.
sistemas de informação geográfica, que a gente vai ver mais à frente. Claro, turma, o sensoriamento remoto não começou com toda essa tecnologia que a gente está vendo aqui. Então, é necessário que a gente contextualize de forma histórica como se deu essa evolução. Olha só, o sensoriamento remoto, ele começou de forma bastante tímida. A gente tem aqui, os primeiros registros que a gente pode ter do sensoriamento remoto são as fotografias retiradas de balões, lá no século XIX, onde as câmeras fotográficas eram acopladas, levadas naqueles balões que carregam pessoas, tá certo? Que levam pessoas, e eles fotografavam, por exemplo, as imagens da cidade. Esse daqui a gente pode considerar o a gênese do sensoriamento remoto, tudo bem? Claro que ao longo dos processos históricos, essas tecnologias relacionadas ao sensoriamento remoto, elas foram evoluindo e foram avançando. Olha só como ocorreu. A gente tem aqui a Primeira Guerra Mundial, que foi um evento que mudou o processo de organização política, social e econômica de toda a sociedade. E nós tivemos aqui a invenção do avião nesse contexto de guerra, de Primeira Guerra Mundial, e ele foi utilizado como um instrumento de guerra. Então, nesses aviões eram acoplados câmeras fotográficas e elas faziam o levantamento das características do terreno do inimigo e ajudavam, né, a elaborar as estratégias de guerra na época. É importante eu destacar para vocês que, por mais triste que seja, boa parte das tecnologias que hoje nós utilizamos de forma tão rotineira, elas surgiram como um instrumento da guerra, tá, gente? A internet é um exemplo disso, tá bom? Tá bem? E o sensoriamento remoto não foi, com o sensoriamento remoto, perdão, não foi diferente. A gente tem também um grande avanço em 1957, quando a antiga União Soviética, ela lança o primeiro satélite artificial e a partir desse momento, o sensoriamento remoto, ele dá um salto em termos de avanço e tecnologia. E esse salto é ampliado em 72, quando os Estados Unidos lançam o Landsat, tá certo? Que é o satélite mais utilizado até os dias atuais no monitoramento de áreas de impactos ambientais, expansão urbana. Os pesquisadores utilizam muito também para fazer seu trabalho, certo? Bem, nessa linha de usar novas tecnologias para representar a superfície terrestre, nós temos também o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que nós vamos conhecer agora. Olha só. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, já traduzi para facilitar a vida de vocês a sigla do inglês para o português, tá bom? Ele é um sistema de navegação feito por satélite. Bem, turma, se é por satélite, é depois da década de 50, né? Quando a gente já tem os satélites na órbita da Terra. Então, ele vai começar a ganhar força em 1973. Tudo bem? E fornece a um aparelho qualquer. Hoje a gente tem os smartphones, né, que a gente pode contar com o GPS acoplado a esses aparelhos, tá certo? Mas pode ser qualquer aparelho receptor. E ele dá a sua posição exata. Então, se você está em qualquer lugar do mundo e você acionar, por exemplo, o GPS, ele vai te dar a sua localização precisa através de um sistema de coordenadas, tá certo? Marcada por paralelos que marcam as latitudes, o principal paralelo, Equador, meridiano, principal meridiano, meridiano de Greenwich, que marca a longitude. Mas o GPS, ele não dá somente a sua posição, ele dá também a altitude do terreno. Se o professor de vocês decide, por exemplo, escalar o Monte Everest, o K2, que é a face mais alta do Everest, e eu uso um GPS lá no topo, ele não vai só me dar a localização, ele vai me dar a altitude. Lá vai dizer que eu estou, com certeza, a mais de 8.000 metros de altitude. Tudo bem? Vamos continuar? Olha só, a gente tem também, ainda na linha de GPS, o sistema de funcionamento. Nós temos uma constelação de 48 satélites, não é que existam 48 satélites na órbita da Terra, por favor, não é isso, mas que ajudam num sistema de posicionamento global, tudo bem? E a gente tem um receptor. Esse receptor, ele tem que estar acoplado a, no mínimo,
4 satélites para você ter uma localização precisa. Hoje os equipamentos já estão mais modernos, então a gente aceita até 3 satélites. Então, se você está, por exemplo, com seu smartphone ou com um aparelho de GPS mesmo, você tem que alinhar ele pelo menos a 3, olha, a três satélites para que você tenha, a localização precisa, tudo bem? E aqui eu apresento a vocês o próprio GPS, tá bom? Esse daqui é o que nós utilizamos nas pesquisas de campo para a gente marcar aonde está determinado fenômeno. Por exemplo, o vossorocamento. Tem aqui uma erosão. Eu quero marcar aqui onde está essa erosão. Pego o GPSzinho lá, e ele vai me dar, ligo o GPS, ele vai me dar a localização precisa daquele ponto, tudo bem? Esse aqui é o aparelho, tá certo? Mas a gente tem GPS acoplados em outros aparelhos de uso bem mais rotineiros de vocês. A aplicação do GPS. Olha, para a navegação, como a gente viu anteriormente, o GPS foi essencial, porque ele facilitou a navegação marítima, a aviação e a navegação terrestre também. E professor, como era que funcionava antes da gente ter o GPS? Nós tínhamos equipamentos de navegação bastante rudimentares. E esses equipamentos de navegação acabavam, por vezes, dando um direcionamento errado ou sendo interpretado de uma forma errada. Então, tu imaginas, por exemplo, tu traçar uma rota em um avião e essa rota for a rota errada. E você está em cima de um deserto, em cima de um oceano ou de uma floresta. Obviamente, se você não se localizar ali através de uma outra forma, esse avião poderia vir a cair. Mas como eu falei para vocês, hoje, na atualidade, isso é quase impossível de acontecer, tudo bem? Porque os sistemas de navegação estão tão modernos que você consegue sair e chegar até um ponto sem maiores problemas. Basta que você tenha consigo um GPS, certo? Vamos lá, dar continuidade à aula? E hoje, na atualidade, nós tivemos um avanço significativo nesse sistema de posicionamento global. E é possível a gente encontrar GPS na central multimídia acoplada aos automóveis, nos aparelhos de celular, conforme eu já falei para vocês. Quem mora em centros urbanos maiores, como o professor que vos fala, e não conhece toda a cidade, só sai de casa para uma zona da cidade que ele não conhece se ligar o GPS. Se eu não tiver com o GPS ligado, com certeza eu vou me perder. Então, a gente utiliza o GPS em grandes centros urbanos de forma rotineira, principalmente. E até mesmo quando eu estou fazendo uma viagem de barco, eu sempre uso, em modo offline, claro, o GPS para ver o quão distante eu estou da cidade onde eu quero chegar. Eu estou indo de Manaus para Maués. E aí eu estou no meio do rio, pego lá o GPS, o Maps em modo offline, perdão, e aí eu vejo por que parte do rio eu estou. E isso ajuda muito a gente a se localizar com a ansiedade de chegar e tudo mais, ajuda a gente a saber por onde a gente anda. Tudo bem? Olha só, o próximo conteúdo, ainda sobre sensoriamento remoto, diz respeito ao SIG, Sistema de Informação Geográfica. Turma, é aqui que a mágica acontece. Todas aquelas imagens captadas por satélites, radares, os drones hoje são um equipamento importante nessa captação de imagem através das câmeras acopladas nesses drones. A mágica acontece dentro do sistema de informação geográfica, tá bom? Através dos softwares, principalmente, tá? A gente vai ter o tratamento dessas imagens captadas. E é importante para o planejamento urbano, para a gente, por exemplo, elaborar o plano diretor de uma cidade, definir qual área da cidade pode ser ocupada ou não, a gente trata essas imagens dentro do sistema de informação geográfica. Também para a gente monitorar a propriedade rural, áreas de cultivos, dentre outros. Os órgãos públicos, as repartições públicas, utilizam por demais o sistema de informação geográfica. Tudo bem? Olha só, e aí a gente tem
o geoprocessamento, que é o coração de todo o sensoriamento remoto. É aqui que a mágica acontece. É aqui que a gente transforma essas informações nos mapas que vocês observam nos livros de vocês, que vocês observam nas aulas de geografia aqui, transmitidas aqui do estúdio. Então, tudo isso acontece dentro do geoprocessamento, tudo bem? E, professor, o que é o geoprocessamento? Vamos lá ver? O geoprocessamento faz parte do SIGS, tá certo? Mas você tem um programa, pode ser o QGIS, pode ser o ArcGIS, e esse programa ele seleciona essas imagens captadas por satélites ou através de fotografias aéreas e a partir do tratamento dessas imagens feitas dentro desses programas, como por exemplo o ArcGIS, a gente vai ter a produção de mapas ou uma representação cartográfica qualquer, tudo bem? E ela permite a manipulação de informação com essas inovações tecnológicas que nós temos hoje, certo? E aqui a gente tem um infográfico aqui que ilustra muito bem, coloca o geoprocessamento no coração de tudo e é a partir dele que a gente tem, por exemplo, o material cartográfico, tá certo? E que a gente consegue produzir os mapas que a gente tanto utiliza. A gente tem aqui, olha, uma imagem, tá certo? É uma imagem de satélite, tudo bem? Muito provavelmente é o satélite Landsat, que a gente está vendo aqui. Essa imagem foi captada pelo satélite Landsat. É uma imagem que mostra para a gente a área urbana de Manaus. Professor, qual é a área urbana? Onde é a área construída de Manaus? Para quem já conhece Manaus, já veio a Manaus, aqui a gente tem o Rio Negro, tá bom? Passando aqui. Aqui a gente já tem o Rio Amazonas. Percebam que a coloração já ficou diferente, olha. Aqui é o encontro das águas, famoso aí, Brasil afora, certo? Olha só, nas áreas onde a gente tem essa coloração mais avermelhada aqui, é justamente aonde está a área urbana, é a área construída da nossa cidade. E aqui, por exemplo, eu que já sou daqui de Manaus, que moro aqui em Manaus, eu sei quais são alguns pontos. Essa área aqui, por exemplo, é o aeroporto da nossa cidade. Aqui é a pista de pouso. Olha como é bacana a gente observar essas imagens depois de tratadas, tá certo? Então, todas essas áreas que estão nessa tonalidade de vermelho, de um rosa quase vermelho, é a área urbana. A gente observa que são diversos tons, né, de vermelho e também que vão de um vermelho mais forte até um rosinha bem claro. Isso, obviamente, depende dos objetos, certo? Outra coisa que a gente pode observar é que a vegetação no entorno, ela também não tem uma coloração uniforme e nem poderia ter, tá bom? Por quê? Porque a depender do tipo de vegetação, a gente vai ter um tom de verde específico. Olha essa área aqui, perto do Tarumã. Toda essa área aqui, muito provavelmente pela coloração, ela é ainda uma floresta que ainda não sofreu desmatamento. É vegetação, é floresta ainda que não passou por um processo de desmatamento, certo? Nessa área aqui, a gente tem uma vegetação em um verdinho mais claro, olha, que é uma vegetação secundária que a gente chama. O que aconteceu aqui, professor? Muito provavelmente essa área ela foi desmatada, já não é mais a floresta nativa, tá certo? A vegetação primária, e aí, quando nasceu uma nova vegetação, ela já tem características diferentes. E é claro que os satélites hoje, com as tecnologias que a gente tem, eles são muito precisos e eles conseguem dar detalhes das características da vegetação e das características também da área urbana, por exemplo, como área construída, área de solo exposto, dentre outros, certo? Bem, as modificações ocorridas no geoprocessamento, no tratamento dessas imagens principalmente, ela colaborou para um aumento da precisão e representações gráficas e melhoria da qualidade das informações. Olha só, isso daqui para quem administra a cidade, para os gestores da cidade, é essencial, certo? Bem,
E aí a gente tem também aqui outras formas de utilização do geoprocessamento, tá? Do geoprocessamento e o fruto, o resultado do trabalho de se utilizar geoprocessamento. A gente tem um mapa aqui do mundo, um mapa mundi, e nesse mapa estão espacializados os focos de incêndio por todo o planeta. Então, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui em vermelho, ó, são focos de incêndio. Isso daqui, para quem administra, para quem faz a administração do espaço, é essencial entender como é que isso está ocorrendo. E aqui a gente tem o Brasil, olha. Então a gente consegue observar diversos focos de incêndio na região centro-oeste do Brasil, muito marcada pela questão da agricultura e pecuária, que é intensa nessa região. A gente tem também o Nordeste brasileiro, tá certo? Com focos de incêndio. Temos também, claro, a Amazônia, que tem sido notícias tanto nos jornais impressos, televisivos, que anda sofrendo com a questão do desmatamento, a região também do Pantanal. Então, todos esses dados aqui, eles podem ser observados, por exemplo, em uma imagem de satélite tratada através de geoprocessamento por um programa específico. Olhando o mapa aqui, pode ser que eles tenham usado o ArcGIS, que é um programa que faz o tratamento das imagens captadas pelo satélite e transforma nessa imagem linda que vocês estão vendo aqui, com essa riqueza de detalhe que também vocês estão apreciando aí da sala de aula de vocês, certo? Outro pontinho importante é sobre usar o armazenamento dessas informações. Olha, enquanto o satélite estiver em funcionamento e na órbita da Terra, ele vai guardar todas essas imagens que são captadas ao longo de toda a sua vida útil, certo? Então, se você lança um satélite hoje e ele tem uma vida útil de 10 anos, daqui a 10 anos, com certeza, ele, se estiver ainda em funcionamento, você vai ter todas as imagens captadas no decorrer desse período, armazenada neles. E aí, quando eles entram em desusos, obviamente, vira lixo espacial, e essas informações não são perdidas porque elas já foram colocadas em bancos de dados espalhados por todo o mundo. Tudo bem? Olha só, nós temos aqui um pequeno vídeo que trata sobre a questão da importância do geoprocessamento para a nossa sociedade. E nesse vídeo vocês vão entender um pouquinho mais como é que o geoprocessamento se torna importante para a sociedade que a gente vive hoje, tá certo? Principalmente com os impactos ambientais que a nossa sociedade tem vivenciado. Vamos ao vídeo? A pessoa que trabalha com geoprocessamento pode realizar coleta de informações geoespaciais e processamento de dados cartográficos para elaboração de mapas georreferenciados, cartas topográficas e plantas e entendimento de fenômenos urbanos e ambientais. Na área ambiental, o geoprocessamento é uma das ferramentas mais utilizadas para monitoramento, por exemplo, da cobertura vegetal e uso das terras, níveis de erosão do solo, poluição da água e do ar, disposição irregular de resíduos e assim por adiante. Algumas contribuições das técnicas de geoprocessamento como ferramenta para auxiliar no problema de expansão urbana. A utilização das técnicas de geoprocessamento propicia eficiência na obtenção, armazenamento, atualização, recuperação e cruzamento dos dados necessários à gestão urbana. Olha só, no vídeo a gente viu aqui de forma bem sintetizada e rápida a importância do geoprocessamento para a nossa sociedade, de como a gente utiliza ele de forma constante, tá certo? Principalmente quem faz a gestão das cidades, a gestão do nosso território, que é o Estado, que é o poder público de uma forma geral. E a gente tem aqui um mapinha, a delimitação é a área do sítio urbano de Iranduba, tudo bem? E a gente consegue observar nesse mapa como se deu o crescimento do sítio urbano de Iranduba de 2010 até o ano de 2018. Então, para o poder público, por exemplo, pegar um material como esse, eles conseguem compreender o direcionamento da cidade, para onde a cidade está crescendo, para que área essa cidade está se expandindo, se essa área ela é propícia
há ocupação urbana, se não é, que intervenções tomar, se a área de proteção está ao lado, se vai poder ou não ser ocupada. Tudo isso eu consigo monitorar através do tratamento de imagens de satélite feita pelo geoprocessamento. Tudo bem? Bacana, né? Entender um pouco como é que uma ferramenta aparentemente tão distante da realidade da gente faz parte do cotidiano da gente, ainda que nós não conseguimos observar do ponto de vista prático.